Artigo 116. O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 3. Capítulo 3. Da tomada de decisão apoiada. Artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1º. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Parágrafo 2º. O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Parágrafo 4º. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeito sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Parágrafo 5º. Terceiro com o qual a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contraassinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado. Parágrafo 6º. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Parágrafo 7º. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8º. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e, se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação de apoio. Parágrafo 9º. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Parágrafo 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Artigo 117. O artigo 1º da Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por esta lei. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições do serviço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera internacional com origem no território brasileiro. Artigo 118. O inciso 4 do artigo 46 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea K. Artigo 46. Inciso 4. Alínea K. De acessibilidade a todas as pessoas. Artigo 119. A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
Passa a vigorar a acrescida do seguinte artigo 12b. Artigo 12b. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Parágrafo 1º. Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado. Inciso 1. Ser de sua propriedade e por ele conduzido e, inciso 2, estar adaptado às suas necessidades nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º. No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. Artigo 120. Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como o seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de 1 ano a contar da entrada em vigor desta lei. Artigo 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Artigo 122. Regulamento disporá sobre a adequação do disposto nesta lei ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 123. Revogam-se os seguintes dispositivos. Inciso 1. O inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. Inciso 2. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Inciso 3. Os incisos 2 e 3 do artigo 228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Inciso 4. O inciso 1 do artigo 1548 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Inciso 5. O inciso 4 do artigo 1557 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Inciso 6. Os incisos 2 e 4 do artigo 1767 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Inciso 7. Os artigos 1776 e 1780 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Artigo 124. O parágrafo 1º do artigo 2º desta lei deverá entrar em vigor em até 2 anos, contados da entrada em vigor desta lei. Artigo 125. Devem ser observados os prazos a seguir discriminados a partir da entrada em vigor desta lei para o cumprimento dos seguintes dispositivos. Incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 28, 48 meses. Inciso 2. Parágrafo 6º do artigo 44, 48 meses. Inciso 3. Artigo 45, 24 meses. Inciso 4. Artigo 49, 48 meses. Artigo 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Artigo 127. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Brasília, 6 de julho de 2015, 194º da Independência e 120º da República. Este texto não substitui o do Diário Oficial da União, de 7 de julho de 2015.